O telefone de João vibrou como um terremoto na escuridão da suíte presidencial do Hotel Tivoli, em Lisboa, às 3 da manhã. A voz de Miguel, seu amigo de infância, cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Eu fiz o que tinha que fazer, João. As ações estão comigo agora. A empresa é minha. Mas antes que o pânico engolisse seu coração, uma batida urgente na porta anunciou o caos que viria a redefinir não só seu império, mas o amor que ele nunca ousara sonhar. João Mendes, aos 38 anos, era o epítome do sucesso discreto em Portugal, CEO da Tecluz, uma startup de inovação em energias renováveis que iluminava os arranha-céus de Lisboa com painéis solares inspirados nos azulejos tradicionais. Filho de um pescador do Algarve e uma costureira de Coimbra, ele construíra tudo do zero, tijolo por tijolo digital, em meio a olhares enviesados por ser abertamente gay num país onde o progresso social ainda tropeçava em sombras antigas. Miguel, seu companheiro de brincadeiras nas ruas empedradas de Alfama, crescera ao seu lado, um menino de cabelos desgrenhados que jurara lealdade eterna sob o sol escaldante do verão português. Juntos, fundaram a Tecluz 10 anos antes, mas o sucesso de João sempre carregara um peso invisível, o ciúme silencioso de Miguel, alimentado por sussurros familiares sobre aquele jeito dele e oportunidades negadas por preconceitos velados. Naquela noite fatídica, João atendeu a porta com as mãos trêmulas, o ar úmido de Lisboa infiltrando-se como um presságio. Ali estava Rafael Costa, o novo consultor de marketing que ele contratara há apenas 3 meses, um homem de 35 anos, com olhos castanhos como o vinho do Douro e uma presença que desestabilizava as reuniões de conselho. Rafael, que viera do Porto com um currículo impecável e um segredo próprio, ele também navegava as águas turbulentas da identidade que era, escondendo feridas de um casamento falhado que o país católico ainda julgava. Eu ouvi tudo, disse Rafael, a voz baixa mas firme, enquanto entrava e fechava a porta atrás de si. Miguel não agia sozinho. Há mais nisso, e eu tenho provas. O Hugo da traição se desenrolava como um fado melancólico nas vielas de Alfama. Miguel, agora vice-presidente, havia vendido ações confidenciais para um investidor estrangeiro, um tubarão do Wall Street disfarçado de filantropo verde, que planejava desmantelar a Tecluz para lucrar com patentes roubadas. Mas o golpe não era só financeiro, era pessoal, envenenado por anos de ressentimento. Miguel, casado com uma mulher da alta sociedade lisboeta, via em João não só um rival profissional, mas um espelho distorcido de suas próprias inseguranças, o amigo que ousara viver autenticamente, enquanto ele se curvava às expectativas familiares. Você sempre foi o favorito, Miguel confessara uma vez, após vir demais no bairro alto, mas naquela confissão havia veneno, não arrependimento. João sentou-se na beira da cama king size, o quarto com vista para o castelo de São Jorge parecendo uma prisão de luxo. Rafael, com sua jaqueta de linho amassada pela urgência da meia-noite, puxou um laptop da maleta. Olhe isso, murmurou, abrindo arquivos criptografados. Eram e-mails, transferências bancárias, conversas gravadas em segredo, evidências de que Miguel orquestrara o vazamento de dados sensíveis, alimentando rumores na imprensa portuguesa sobre a instabilidade ética da Tecluz, code para insinuações sobre a orientação de João. Eles querem te derrubar porque você representa mudança, disse Rafael, os olhos fixos nos de João, uma faísca de empatia acendendo algo além da crise. Eu sei como é, meu ex-marido usou os mesmos truques para me destruir no divórcio, chamou de imoralidade para ganhar custódia parcial da nossa filha adotiva. A conexão entre eles era imediata, como o primeiro acorde de uma guitarra portuguesa. Rafael, com sua filha de 7 anos, Sofia, vivendo com a mãe em Matosinhos, carregava o peso de uma paternidade que era em um Portugal progressista mas ainda marcado por olhares laterais nas escolas católicas. Ele se mudara para Lisboa fugindo de memórias, mas encontrara em João não só um chefe, mas um farol. Nas últimas semanas, conversas casuais sobre fado e futebol evoluíram para confissões noturnas via mensagens, toques acidentais em elevadores que enviavam eletricidade pelo ar. Agora, na penumbra do hotel, Rafael estendia a mão, não como consultor, mas como aliado. Nós podemos contra-atacar. Mas você precisa confiar em mim. A manhã raiou com o sol de dezembro filtrando-se pelas cortinas de renda, pintando Lisboa em tons de âmbar. João, exausto mas resoluto, convocou uma reunião de emergência no escritório da Tecluz, no Chiado, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao cheiro de café forte. A equipe, um mosaico de jovens engenheiros que era e aliados fervorosos, reuniu-se em torno da mesa de mogno, os rostos tensos como cordas de viola. Miguel nos traiu, anunciou João, a voz ecoando como um sino de igreja antiga. Murmúrios se ergueram, mas Rafael interveio com calma estratégica, não é o fim. Temos um plano. Ele projetou os documentos, expondo a rede de corrupção que ligava Miguel ao investidor americano, um homem chamado Harlan Reed, conhecido por aquisições predatórias que devoravam startups europeias. Enquanto o dia se desenrolava, João sentia o peso da solidão se dissipar. Rafael ficava ao seu lado, coordenando chamadas com advogados em Bruxelas e jornalistas independentes do público.
Em um momento de pausa, no terraço com vista para a Praça do Comércio, Rafael confidenciou: eu cresci em uma família conservadora no Norte. Meu pai, um viticultor, me deserdou quando soube da minha sexualidade. Mas Sofia. Ela me salvou. E você, João? O que te mantém de pé? João, encostado na balaustrada de ferro forjado, olhou para o tejo cintilante. Miguel. Ou pelo menos, o que ele representava. Amizade verdadeira, em um mundo que nos faz duvidar dela. Seus dedos se roçaram, um toque fugaz que carregava promessas não ditas. Mas o conflito escalava. À tarde, Miguel apareceu no escritório, o rosto pálido como as paredes caiadas de Sintra. João, escute-me. Não é o que você pensa. Seus olhos, outrora cheios de cumplicidade infantil, agora brilhavam com uma mistura de culpa e fúria. Ele alegava pressão familiar, seu sogro, um magnata conservador, ameaçara cortar laços se ele não endireitasse a parceria com João. Você sabe como é aqui, em Portugal. Eles ainda sussurram sobre pecados nas missas de domingo. Mas as evidências eram irrefutáveis, e João, ferido, o confrontou: você jurou lealdade no nosso primeiro escritório, naquela adega em Alfama. Era tudo uma mentira. Miguel hesitou, e naquele silêncio, Rafael viu a rachadura, não só traição, mas um homem preso em suas próprias correntes de negação. A tensão atingiu o ápice quando Arlan Reed ligou via videoconferência, sua imagem fria contrastando com o calor lisboeta. Sr. Mendes, sua peculiaridade pessoal não ajuda na credibilidade. Aceita a oferta ou afunde. As palavras ecoaram como um insulto velado, alimentando o fogo do preconceito que João combatia desde os 20 anos, quando fora expulso de uma família adotiva por influências ruins. Rafael, ao lado, apertou sua mão sob a mesa, um gesto de solidariedade que ancorava João à realidade. Não vamos afundar, respondeu ele, a voz ganhando força. Vamos brilhar. Ao entardecer, enquanto o sol mergulhava no Atlântico, João e Rafael caminharam pelas ruas do Bairro Alto, o ar carregado de risos de bar esquier e o som distante de acordeões. Obrigado, murmurou João, parando sob um lampião antigo. Por ver além da crise. Rafael sorriu, os olhos refletindo as luzes coloridas. Eu vejo você, João. Não o CEO, mas o homem que construiu um sonho contra todas as ODS. Seus lábios se aproximaram em um beijo hesitante, doce como maduro, selando uma aliança que transcendia negócios, o nascimento de um amor forjado no fogo da adversidade. Mas o destino, caprichoso como o clima português, reservava reviravoltas. Naquela noite, em um café escondido no Príncipe Real, Miguel os encontrou por acaso, ou não. Eu não queria isso, confessou, as mãos tremendo ao redor de uma bica. Meu sogro. Ele descobriu sobre nós, sobre as noites em que éramos só garotos. Ameaçou expor tudo, me forçando a escolher. A revelação caiu como uma bomba. Miguel não era só traidor, mas vítima de chantagem, sua própria identidade reprimida explodindo em segredos enterrados. João sentiu o mundo girar, raiva misturada à compaixão, o laço de infância resistindo à ruptura. Rafael, sempre o equilibrado, propôs uma trégua: junte-se a nós. Exponha Reed juntos. Miguel hesitou, os olhos úmidos. E se eu perder tudo? Família, reputação. Você já perdeu mais do que imagina, rebateu João, a voz rouca de emoção. Perdeu a si mesmo. Naquele momento, sob as estrelas de Lisboa, as muralhas caíram. Miguel assentiu, e os três, outrora rivais, agora aliados improváveis, traçaram um plano audacioso: vazar as provas para a imprensa internacional, transformando a traição em um manifesto contra a homofobia corporativa. Dias se passaram em um turbilhão de reuniões secretas nos jardins do Palácio da Ajuda, onde o perfume de laranjeiras misturava-se à adrenalina. Sofia, a filha de Rafael, visitou uma vez, trazendo desenhos de papai e o tio João salvando o mundo, inocência que derretia as defesas endurecidas. João, que sempre sonhara com família, sentiu um anseio profundo ao ver Rafael com ela, um futuro possível, além das sombras do passado. Mas o clímax se aproximava, a Conferência Anual de Energias em Cascais, onde Reed planejava anunciar a aquisição hostil. Na véspera, uma tempestade atlântica assolou a costa, espelhando o caos interno de João. Sozinho em sua vila em Estoril, ele confrontou memórias, a primeira vez que Miguel o defendera de bullies na escola, gritando: ele é meu irmão, contra risadas cruéis. Agora, traído mas perdoado, João questionava: o amor de infância sobrevivia à dor. Rafael chegou à meia-noite, encharcado, e o abraçou sem palavras. Nós vamos vencer, sussurrou, e naquele abraço, o amor floresceu, não explosivo, mas profundo, como raízes de oliveira centenária.
O dia da conferência amanheceu claro, o mar de Cascais lambendo a praia como um convite à redenção. No auditório lotado de executivos europeus, João subiu ao palco, o coração batendo ao ritmo de um fado acelerado. Hoje, não falo de negócios, começou, a voz ecoando nos alto-falantes. Falo de traição, não só corporativa, mas humana. Com Miguel ao seu lado, ele revelou os documentos, as câmaras piscando como estrelas. Reed, no público, empalideceu quando as telas mostraram suas transações sujas. O salão explodiu em aplausos e murmúrios, a história viralizando instantaneamente, CEO português expõe homofobia em aquisição. Mas o gesto inesperado veio de onde menos se esperava. Enquanto o caos reinava, uma figura emergiu da plateia, a mãe de Miguel, Dona Isabel, uma senhora de 70 anos com véu de viúva e olhos ferozes como os de uma leoa alentejana. Ela, que sempre sussurrara preces contra pecados modernos, subiu ao palco tremendo. Meu filho errou, disse, a voz quebrada mas alta. Mas João é família. Eu o traí com meu silêncio, com as noites em que roguei para ele mudar. Hoje, eu digo, amo-os a ambos. E ofereço minhas ações, as que herdei do meu marido, para salvar a Teclus. O gesto, um ato de redenção materna contra décadas de dogma, calou a multidão. Ações que valiam milhões, transferidas ali, no improviso de um microfone. João, lágrimas nos olhos, abraçou Dona Isabel, o perfume de lavanda evocando infâncias compartilhadas. Miguel chorava abertamente, o peso da negação finalmente aliviado. Rafael, nos bastidores, segurava Sofia no colo, sussurrando, viu? O amor vence. A empresa foi salva, não por truques financeiros, mas por um coração que se abriu contra o preconceito enraizado. Nos meses seguintes, a Teclus renasceu mais forte, expandindo para painéis solares em vilas remotas do Alentejo, iluminando comunidades que eram com bolsas de estudo. João e Rafael, agora parceiros em todos os sentidos, compraram uma casa em Belém, com jardim para Sofia plantar girassóis. Miguel divorciou-se, emergindo como ativista, sua voz ecoando em debates televisivos sobre igualdade. As noites eram preenchidas por jantares familiares, risadas ecoando como sinos de igreja, e beijos roubados sob o luar do Tejo. Mas a jornada não acabava. Um ano depois, em uma gala no Coliseu dos Recreios, João propôs a Rafael no palco, um anel de ouro inspirado em filigrana minhota brilhando sob os refletores. Você me salvou não só a empresa, mas a alma, disse, a multidão aplaudindo. E ali, em meio ao brilho de Lisboa, eles dançaram, um par de homens que desafiara traições, preconceitos e tempestades, provando que o amor, em sua forma mais pura, é a luz que dissipa todas as sombras. A calmaria pós-crise era ilusória, como o azul sereno do céu de Lisboa antes de uma borrasca. João acordava todas as manhãs no novo apartamento em Belém, o som das gaivotas misturando-se ao ronco suave de Rafael ao seu lado. Sofia, agora uma hóspede frequente, espalhava brinquedos de super-heróis pelo chão de azulejos, declarando João, o capitão solar. Mas sob a superfície de felicidade doméstica, rachaduras persistiam. Miguel, reintegrado como consultor sénior, lutava com sua transição, terapia semanal em um centro que era do Chiado, onde confessava noites insones atormentadas por visões de seu ex-sogro, um homem de bigode grisalho que o deserdara publicamente após o divórcio. Eu sinto como se estivesse renascendo, mas com cicatrizes que coçam, confidenciou Miguel uma tarde, durante um passeio pelo Jardim da Estrela. As folhas outonais caíam como confetes melancólicos, e João, empurrando o carrinho de Sofia, assentiu com empatia forjada no fogo. Eu sei. Quando revelei minha orientação aos 22, minha mãe fingiu um desmaio na cozinha de nossa casa em Faro. Demorou anos para ela me abraçar de verdade. Rafael, caminhando ao lado com uma mão protetora na cintura de João, acrescentou, o preconceito não some com um gesto. É uma dança, 2 passos à frente, 1 para trás. O conflito ressurgiu sutilmente, como névoa subindo do Tejo. Arlan Reed, humilhado mas não derrotado, contratou hackers para vazar e-mails antigos de João, correspondências inocentes com ex-namorados, distorcidas para sugerir conduta imprópria no trabalho. A imprensa sensacionalista, sempre ávida por escândalos, publicou manchetes venenosas, CEO gay de Lisboa envolvido em intrigas pessoais. Amigos de infância de Miguel, ainda ancorados em vilarejos conservadores do interior, inundaram as redes com comentários anónimos, e quando ecos de Deus perdoa, mas a sociedade não. João, no auge de uma reunião com investidores em Porto, recebeu a notícia via alerta no celular. O salão de mármore do Hotel Infante Sagres pareceu encolher, o ar pesado com o cheiro de charutos cubanos. Eles estão nos caçando de novo, murmurou para Rafael, que o seguira para o norte a convite de Sofia, ansiosa por ver os portões azuis da Ribeira. Rafael, com sua mente afiada de marketer, transformou a crise em oportunidade,
vamos contra-atacar com transparência. Uma live no Instagram, você contando sua história, não como vítima, mas como sobrevivente. A live, transmitida do terraço de um café no Cais do Sodré, tornou-se viral. João, de frente para a câmara com o Tejo ao fundo, falou com voz trêmula mas autêntica: ser gay em Portugal é como navegar o Atlântico em um barco de papel, ondas de amor e ódio, mas eu escolho remar. Milhares de mensagens fluíram, histórias de jovens em Évora saindo do armário, mães em Braga defendendo filhos. Miguel juntou-se à transmissão, sua voz quebrada: eu fui parte do problema. Hoje, sou parte da solução. Dona Isabel, assistindo de sua casa em Sintra, ligou em lágrimas, prometendo uma doação para uma ONG que quer. Mas o verdadeiro teste veio em família. Rafael, marcado por seu divórcio amargo, recebeu uma carta de seu ex, Paulo, um advogado de elite do Porto, que usava a custódia compartilhada de Sofia como arma. Volta ao armário ou perco minha filha para sempre, ameaçava, e quando o medo que o fizera casar inicialmente. Rafael desabou nos braços de João naquela noite, no quarto de hotel com vista para a Torre dos Clérigos. Eu pensei que tínhamos superado isso. Mas o preconceito é hereditário, passa de pai para filho. João, beijando sua testa salgada de lágrimas, sussurrou: nós lutamos juntos. Sofia nos une, não nos divide. O casal viajou para Matosinhos no fim de semana, o vento salgado do Atlântico limpando as feridas. Na praia, Sofia construiu castelos de areia com torres de conchas, declarando: papai Rafael e tio João são meus cavaleiros. Miguel se juntou a eles, trazendo Dona Isabel, que surpreendeu a todos ao trazer um álbum de fotos antigas, imagens desbotadas de João e Miguel como meninos, correndo pelas praias do Algarve, com legendas em caligrafia trêmula: meus anjos, apesar de tudo. A idosa, com mãos enrugadas entrelaçadas às de Rafael, confessou: eu errei, filho. Mas o amor de uma mãe é maior que dogmas. Enquanto o sol se punha, tingindo o mar de laranja, um telefonema mudou o rumo. Era o advogado de Paulo, propondo mediação, não por bondade, mas porque a live de João inspirara uma petição online com 10.000 assinaturas, pressionando por direitos iguais na custódia que quer. Rafael, com olhos brilhando, abraçou João: você não só salvou sua empresa, está salvando vidas. Naquela noite, ao redor de uma fogueira na praia, eles brindaram com vinho verde, as chamas dançando como espíritos libertos. Porém, a trama se complicava com uma reviravolta inesperada. Durante uma auditoria interna na Tecluz, descobriram que um funcionário júnior, um rapaz tímido chamado Tiago de Setúbal, fora cooptado por Reed, não por dinheiro, mas por promessas de cura para sua homossexualidade, via uma clínica duvidosa em Espanha. Tiago, aterrorizado por sua família evangélica, confessou tudo em prantos no escritório de João. Eles disseram que eu seria normal. Mas eu só queria ser eu. João, em vez de demiti-lo, ofereceu apoio, terapia gratuita, mentoria e um papel na campanha anti-homofobia da empresa. Essa redenção de Tiago tornou-se o coração de uma nova iniciativa, o Projeto Luz Interior, workshops em escolas portuguesas sobre identidade e aceitação, financiados pela Tecluz. Miguel liderou o primeiro, em uma escola de Alfama, onde ele e João haviam brincado. Eu traí meu melhor amigo por medo, contou aos alunos, voz e quando no pátio de pedra. Mas o medo mente. O amor, não. Lágrimas e aplausos se misturaram, e no fim, um menino de 15 anos se aproximou: obrigado. Eu sou como vocês. Rafael e João, assistindo de longe, sentiram o amor se aprofundar, não só romântico, mas transformador. Em uma viagem romântica a Óbidos, a vila medieval com muralhas de conto de fadas, João surpreendeu Rafael com um fim de semana sem telefones. Caminharam pelas ruas de livrarias, lendo poemas de Pessoa à luz de velas, e em uma noite chuvosa, sob o teto de uma pousada centenária, confessaram medos profundos. Eu temo perder você para o mundo corporativo, admitiu Rafael. João, traçando linhas em sua palma, respondeu: você é meu mundo. Mas o clímax familiar explodiu quando Paulo apareceu em Lisboa para a mediação, trazendo advogados e olhares frios. No Tribunal de Família no Saldanha, acusações voaram como flechas: eles põem nossa filha a um estilo de vida instável, gritou Paulo. Rafael, coração na garganta, defendeu-se com dignidade: instável é esconder quem sou. Sofia merece pais autênticos. João testemunhou, sua presença um escudo, e quando Dona Isabel entrou como testemunha surpresa, declarando: eu sei de instabilidade, perdi um filho para o silêncio. Não deixem isso acontecer de novo, o juiz inclinou a balança. Custódia compartilhada plena, com visitas irrestritas. A vitória foi agridoce. Paulo saiu derrotado, mas semeando sementes de rancor. Meses depois, ele vazou fotos antigas de Rafael em festas tentando manchar sua reputação profissional. A Tecluz vacilou com boicotes de clientes conservadores no Alentejo.
João, furioso, confrontou-o em um café no Rossio. Isso acaba aqui. Por Sofia. Paulo, quebrado, admitiu. Eu amei você uma vez. Mas o medo me comeu vivo. Um aperto de mãos frágil selou uma trégua, não amizade, mas respeito mútuo. Com a poeira assentando, o trio, João, Rafael e Miguel, expandiu a Tecluz para o Brasil, instalando painéis em favelas do Rio, simbolizando pontes atlânticas de esperança. Sofia, agora fluente em lições de amor, desenhou logo 2 arco-íris entrelaçados. E em uma noite de verão no Terreiro do Paço, com fogos iluminando o céu, João e Rafael renovaram votos informais, rodeados por amigos e família. De traições a triunfos, brindou Miguel. A luz que nos guia. Fim da parte 2, aproximadamente 1000 palavras. O sucesso transatlântico da Tecluz trouxe holofotes indesejados, como o brilho incomode de um farol em névoa espessa. João, agora uma figura midiática, era convidado para painéis em Davos e entrevistas no Expresso, mas cada elogio carregava o subtexto de sua identidade, o CEO gay que conquistou o mundo verde. Em casa, a rotina com Rafael e Sofia era um bálsamo, manhãs de ovos mexidos e histórias de dragões, tardes de piqueniques no Parque Eduardo VII. Mas Miguel, ainda navegando sua própria reinvenção, começou a se distanciar, mergulhando em um romance turbulento com um artista de rua do Bairro Alto, um homem chamado Vasco de tatuagens e temperamento volátil. Ele me faz sentir vivo, defendeu Miguel durante um jantar em Cacilhas, o cheiro de mariscos fritos preenchendo o ar salgado. João, cortando um polvo grelhado, ergueu uma sobrancelha, vivo ou queimando. Rafael, sempre o mediador, riu suavemente, deixem o homem voar. Nós todos queimamos antes de brilhar. Mas o pressentimento de João provou-se profético. Vasco, com um passado de dependência e dívidas, começou a frequentar o escritório, emprestando ideias que cheiravam a plágio de projetos brasileiros. Quando um protótipo de painel solar, inovador, vazou para concorrentes em São Paulo, os dedos apontaram para Miguel, novamente. A acusação caiu como um raio em céu claro, durante uma videochamada com a filial no Rio. Isso é sabotagem interna, acusou o gerente brasileiro, um carioca franco chamado Diego. João, no escritório com vista para o aqueduto das águas livres, sentiu o estômago revirar. Miguel, convocado imediatamente, chegou pálido, Vasco a reboque como uma sombra indesejada. Não fui eu, jurou, mas as evidências, logs de acesso noturnos, pintavam um quadro sombrio. Rafael, examinando os arquivos, descobriu o twist: Vasco não era amante inocente, mas um peão de RID, infiltrado para uma segunda tentativa de derrocada. O confronto explodiu no terraço do escritório, o sol poente tingindo o tejo de sangue. Você me usou de novo, gritou João para Miguel, a voz ecoando contra as paredes de pedra. Miguel, olhos marejados, rebateu: eu estava cego. Vasco prometeu redenção, mas era só mais uma corrente. Vasco, encurralado, confessou com um sorriso cínico: RID paga bem por lealdade. E vocês, com seus discursos de amor livre, são alvos fáceis. Rafael, contendo a fúria, chamou a polícia, enquanto João arrastava Miguel para longe, o ar carregado de traição renovada. Na delegacia do Martim Muniz, entre o burburinho de imigrantes e o cheiro de especiarias marroquinas, Miguel desmoronou. Eu sou uma maldição para você, João. Desde crianças, eu invejo sua força. João, exausto, apertou seu ombro: não inveja. Aprenda. Nós reconstruímos antes, faremos de novo. Rafael, lidando com Sofia por telefone: papai está bem, princesa, só caçando dragões, juntou-se a eles com um plano: processar RID judicialmente, usando o incidente para expor redes de espionagem corporativa homofóbica. A mídia portuguesa devorou a história, com o Diário de Notícias estampando: traição dupla, amigo de CEO gay revela infiltração. Apoio veio de onde menos esperado: a comunidade que herda o PRID de Lisboa, que organizou vigílias no Rossio, cartazes proclamando: amor não trai. Dona Isabel, agora uma ativista improvável, apareceu na TVI com um rosário na mão: meu filho erra, mas Deus ama os arrependidos. E eu amo meu João como um segundo filho. Enquanto o caso judicial se desenrolava em tribunais de Lisboa, com advogados empoeirados citando leis da UE sobre discriminação, João e Rafael enfrentaram sua própria provação íntima. Sofia, sensível aos 6 anos, começou a ter pesadelos sobre papais brigando, e quando as tensões que vazavam para casa. Em uma sessão de terapia familiar no Lumiar, o terapeuta, um homem que é de Setúbal com sotaque suave, os desafiou: o amor profundo exige vulnerabilidade. Vocês constroem impérios, mas e o castelo interno? Rafael, segurando a mão de João, admitiu: eu temo que minha bagagem, o divórcio, a custódia, suje o nosso. João, com lágrimas contidas, respondeu:
sua bagagem é o que te torna real. Eu amo o homem que luta por Sofia como um leão. Eles saíram dali mais unidos, prometendo noites sem trabalho, danças no Lux Frágil, piqueniques em Monsanto. Mas o turning point veio quando Miguel, cortando laços com Vasco após uma briga explosiva, propôs uma reconciliação radical. Deixe-me ir ao Brasil, pediu. Liderar a expansão, provar minha lealdade longe das tentações de Lisboa. João hesitou, mas Rafael aconselhou: perdão não é esquecimento. É chance de crescimento. Miguel partiu para o Rio com um contrato de 6 meses, instalando-se em uma pensão em Copacabana, onde o samba noturno misturava-se às chamadas diárias de check-in. Lá, ele encontrou não só trabalho, mas cura, grupos de apoio que eram em Lapa, onde histórias de resiliência ecoavam as dele. Estou aprendendo a ser amigo de mim mesmo, escreveu em um e-mail, anexando fotos de painéis solares iluminando favelas ao anoitecer. De volta em Portugal, a Tecluz floresceu com parcerias inesperadas. O governo aprovou subsídios para projetos QR-LED, inspirados pelo escândalo. João e Rafael celebraram com uma viagem a Sintra, ficando na Quinta da Regaleira, onde postos iniciáticos simbolizavam descidas ao subconsciente. Aqui embaixo, no escuro, encontramos luz, murmurou Rafael, beijando João sob estrelas invertidas. Sofia, deixada com Dona Isabel, mandou desenhos de avó e neta conquistando dragões. Mas o clímax judicial chegou como uma onda atlântica. No tribunal, Rita testemunhou via link, sua arrogância rachando sob cross-examination. Eu não discriminei, negócios são negócios, alegou, mas e-mails vazados provavam o contrário. Mendes é fraco por sua preferência. Fácil de quebrar. O juiz, uma mulher de Évora com olhos penetrantes, condenou a indenizações milionárias, doando parte para fundos antidiscriminação. A vitória ecoou globalmente, com a BBC chamando João de o Elon Musk de Portugal. Mas para ele, o verdadeiro triunfo era pessoal. Miguel retornou do Brasil transformado, com um diário de reflexões e um pedido de desculpas em Alfama, sob a mesma oliveira da infância. Eu traí por medo de ser como você, livre. João abraçou, seja como nós, juntos. Com o passado sepultado, o futuro desabrochou. Rafael propôs expandir para a educação, criando academias Tecluz em escolas rurais, ensinando STEM com viés inclusivo. Sofia, agora 7, matriculou-se na primeira, orgulhosa de meus papais professores. E em uma noite de lua cheia no Monsanto, João e Rafael casaram-se em uma cerimônia íntima, votos sussurrados, alianças trocadas, com Miguel como padrinho e Dona Isabel abençoando com a água benta do Tejo. A traição nos quebrou, mas o amor nos reconstruiu, disse João no brinde. Sob as estrelas, Lisboa sussurrava a aprovação, uma cidade de azulejos e segredos que, enfim, celebrava sua luz. A expansão para Academias Tecluz trouxe um novo capítulo de glória e sombras, como o sol português que queima tanto quanto aquece. João, agora mentor de jovens de vilarejos esquecidos como Marvão e Sortelha, viajava semanalmente, sua mala sempre com um caderno de esboços onde rabiscava ideias para Sofia, um mundo onde dragões são amigos. Rafael gerenciava a operação central em Lisboa, equilibrando planilhas com noites de contos para a filha, cuja curiosidade sobre por que papai João beija papai Rafael era respondida com risos e abraços, porque o amor é como o mar, vasto e para todos. Miguel, redimido no Rio, retornara como diretor de inovação social, canalizando sua energia em parcerias com a ONGS no Alentejo. Seu romance com um professor de Évora, um homem calmo chamado André com paixão por poesia camniana, florescia devagar, curando feridas antigas. Eu aprendi que amor não é posse, mas presença, confidenciou ele durante um churrasco em Cascais, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao sal do oceano. Dona Isabel, viúva mas vibrante, juntava-se a eles, tricotando cascóis com fios arco-íris para os netos imaginários. Mas o conflito latente irrompeu com a chegada de uma nova ameaça, uma coalizão conservadora, liderada por um político de Coimbra chamado Dr. Almeida, que via na Tecluz uma agenda ideológica disfarçada de ecologia. Financiados por lobbies fósseis, eles lançaram uma campanha difamatória, alegando que as academias doutrinavam crianças com propaganda LGBTQ+. Folhetos inundaram as ruas de Leiria, e e-mails anónimos ameaçavam boicotes. João, em uma visita a uma academia em Tomar, encontrou protestos na porta, pais furiosos brandindo cruzes, gritando: protejam nossas famílias. O coração de João apertou ao ver uma menina de 10 anos, a primeira aluna abertamente trans da turma, chorando nos fundos da sala. Eles dizem que eu sou erro de Deus, soluçou ela, Lila. João ajoelhou-se, olhos no nível dos dela: Deus faz estrelas, e você brilha mais que qualquer. Mas internamente, a dúvida roía: valia a pena expor inocentes ao ódio? Rafael, ao telefone daquela noite de um hotel em Abrantes, sentiu o tremor na voz dele: estamos lutando por um futuro, mas e se o preço for alto demais?
A crise escalou quando Dr. Almeida convocou audiências parlamentares em Lisboa, convocando João como testemunha. O salão do Parlamento, com seus azulejos barrocos, tornou-se arena de gladiadores modernos. Sua empresa prioriza agendas pessoais sobre educação, acusou o deputado, seu terno cinza contrastando com o brilho acusador nos olhos. João, de pé sob o olhar de deputados e câmaras, respondeu com fogo controlado: minha agenda é igualdade. Em Portugal, onde fomos pioneiros no casamento gay, ainda perdemos jovens para o suicídio por preconceito. Isso não é pessoal, é patriótico. Rafael, assistindo da galeria com Sofia no colo, apertou a mão de Miguel: ele é um leão. Mas o turning point veio de uma fonte improvável: Lila, a menina de Tomar, cujo depoimento via vídeo foi exibido. Até que Luz me ensinou a sonhar com painéis solares, não com esconderijos, disse ela, voz firme apesar das lágrimas. A galeria aplaudiu, e até alguns deputados conservadores baixaram as cabeças. Dr. Almeida, encurralado, recuou, sua coalizão rachando com deserções. Enquanto isso, no plano pessoal, Rafael enfrentava um fantasma próprio. Paulo, o ex, reaparecera com uma proposta de reconciliação amigável por Sofia, jantares conjuntos, feriados compartilhados. Pela criança, insistia ele em um café no Chiado, olhos suplicantes. Rafael hesitou, o coração dividido entre perdão e proteção. Você me quebrou uma vez. Como confio agora? João, ao saber, sentiu ciúme sutil, não possessivo, mas protetor. Ele é passado. Mas se te faz bem. Rafael, após noites de insonia, recusou: meu futuro é com vocês. Paulo é lição, não capítulo. O gesto de cura veio de Sofia. Em uma apresentação escolar sobre famílias modernas, ela desenhou os quatro: João, Rafael, ela e até Miguel como o tio maluco, sob um sol de painéis solares. Minha família é arco-íris, declarou, e o vídeo viralizou, derretendo corações no Instagram. Dona Isabel, orgulhosa, emoldurou o desenho na parede de sua casa em Sintra. Miguel, por sua vez, enfrentou sua reviravolta. André propôs casamento durante um festival de fado em Alfama, mas Miguel congelou, medos de compromisso ressurgindo como fantasmas. Eu traí João uma vez, e se eu trair você? André, com paciência de poeta, respondeu: traição é escolha. Escolha-nos todo dia. Eles casaram-se em uma cerimônia pequena na sede de Lisboa, com João como padrinho, selando um ciclo de redenção. Até que Luz contra-atacou a campanha com uma iniciativa ousada, Luz para Todos, instalando painéis gratuitos em comunidades rurais conservadoras, acompanhados de workshops neutros sobre sustentabilidade. Em Marvão, um vilarejo morado, pais céticos tornaram-se aliados ao ver luzes acendendo lares sem contas exorbitantes. Dr. Almeida, pressionado por eleitores beneficiados, retirou-se da política, murmurando sobre erros de julgamento. João e Rafael celebraram com uma lua de mel tardia na Madeira, trilhas de levadas levando a cachoeiras escondidas. CEO traído a pai adotivo, quem diria, riu João, molhado pela névoa. Rafael, abraçando-o, eu diria. Seu coração sempre soube. Sofia, com Dona Isabel, mandou vídeos de missões secretas, em Sintra. Mas o ápice emocional veio no aniversário de 10 anos da Tecluz, uma gala no MAD, Museu de Arte Moderna à beira do Tejo. João discursou sobre jornadas, traições, amores, vitórias, com Rafael ao lado, mãos entrelaçadas. Miguel e André anunciaram a adoção, inspirando aplausos. E Lila, agora embaixadora teen, acendeu o primeiro painel simbólico, luz inundando a noite. A luz não apaga preconceitos, ilumina caminhos, concluiu João. Sob estrelas refletidas na água, famílias dançaram, provando que em Portugal, o amor que ergue não só sobrevive, prospera. Com a Tecluz ancorada como farol de inovação inclusiva, João começou a sonhar além dos negócios, uma fundação dedicada a narrativas quer portuguesas, contando histórias de avós lésbicas em Trás-os-Montes ativistas trans em Faro. Rafael, mestre em storytelling, liderou o projeto, transformando depoimentos em podcasts e livros ilustrados, com Sofia narrando trechos infantis. É como um livro vivo, dizia ela, olhos brilhando ao gravar em um estúdio improvisado no sótão de Belém. Miguel e André, agora pais de um menino adotado chamado Tomás, um bebê de olhos curiosos resgatado de um orfanato em Beja, equilibravam paternidade com ativismo. Dona Isabel, avó dupla, viajava entre Sintra e Lisboa, enchendo casas de doces conventuais e conselhos sazonados. Amor é como vinho, melhora com tempo, mas azeda-se ignorado. Sua transformação, de devota silenciosa a defensora vocal, inspirava artigos no Jornal de Notícias, a matriarca Kier de Sintra. Mas o equilíbrio idílico rachou com uma crise global.
uma recessão energética, desencadeada por tensões geopolíticas, ameaçou subsídios europeus. Clientes corporativos cortaram contratos, e a Teclus enfrentou demissões iminentes. João, em reuniões exaustivas no Infante Sagres, via linhas de crédito secarem como o Douro no verão. Nós sobrevivemos traições, sobreviveremos isso, motivava a equipe, mas noites eram assombradas por cálculos frios. Rafael, sentindo o estresse corroer João, propôs uma pausa, um retiro em Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos. Lá, entre vinhedos infinitos, eles caminharam de mãos dadas, o sol poente pintando uvas de púrpura. Lembra da nossa primeira crise? Perguntou Rafael, reclinado em uma manta. João sorriu. Como esquecer? Você invadiu o meu hotel como um herói de fado. O beijo que se seguiu foi lento, reconfortante, reavivando a faísca que os unira. De volta, uma reviravolta surgiu. Um investidor inesperado, uma bilionária lésbica de Madrid chamada Carmen Ruiz, contactou João via LinkedIn. Admiro sua resiliência, escreveu ela. Quer parceria, não aquisição. Seu fundo, focado em tech sustentável para minorias, injetou capital fresco, mas com uma condição: expandir para a Espanha, CO liderado por Rafael. A oportunidade era dourada, mas o dilema pessoal mordia: separação geográfica, mesmo temporária. João hesitou, o medo de perda e quando traições passadas. E se a distância nos mudar? Rafael, em uma conversa franca no terraço do mate, respondeu: distância testa amor, não o quebra. Sofia e eu iremos, mas nosso coração fica aqui. Miguel, aconselhando como irmão recuperado, acrescentou: eu quase perdi André por orgulho. Não repita. Com apoio unânime, Rafael partiu para Barcelona, instalando-se em um apartamento com vista para a Sagrada Família, Sofia matriculada em uma escola bilingue. As chamadas noturnas tornaram-se rituais, Rafael descrevendo paelhas queimadas, João enviando fotos de pastéis de nata frescos. Sofia, adaptável, mandava vídeos de Gaudí dançando com azulejos. Mas o conflito interno de João fervia, ciúme sutil de colegas espanhóis de Rafael, inseguranças sobre envelhecer em um mundo volúvel. Miguel notou, convidando-o para um fado em Alfama: você construiu um império sozinho. Agora, confie no nós. Enquanto isso, na Espanha, Rafael enfrentava preconceitos velados, sussurros em reuniões sobre o português gay, ecos de uma Europa ainda dividida. Carmen, aliada feroz, defendeu-o publicamente, mas uma noite, após um jantar de networking, Rafael desabou em uma ligação: sinto falta do nosso Tejo. Isso é glória ou exílio? João, voz suave através da tela: volte quando quiser. O amor não tem fronteiras, só pontes. O clímax veio com uma catástrofe natural, um incêndio florestal no Alentejo, devastando vinhedos e vilas. A Teclus mobilizou-se, enviando drones solares para monitoramento e energia de emergência. João liderou do solo, sujo de fuligem, coordenando com bombeiros em Évora. Rafael, de Barcelona, voou de volta, juntando-se à frente de batalha em um helicóptero fretado. Não deixe você enfrentar fogo sozinho, disse, abraçando-o em meio ao caos. Sua presença reacendeu tudo. No acampamento de refugiados em Beja, eles montaram tendas iluminadas por painéis portáteis, Sofia ajudando a distribuir lanches. Miguel e André trouxeram Tomás, a família unida como um escudo humano. Dona Isabel cozinhava sopas para voluntários, sua figura estoica uma âncora. A mídia cobriu: família que de Teclus salva Alentejo, transformando crise em triunfo. Carmen, impressionada, dobrou o investimento, e a expansão espanhola acelerou. Rafael retornou a Barcelona com coração leve, mas visitas mensais a Lisboa tornaram-se sagradas, fins de semana de reconexão, com piqueniques no Monsanto e promessas renovadas. Miguel, inspirado pelo fogo, lançou uma linha de painéis Fênix, resistentes a desastres, simbolizando renascimento. Seu casamento com André celebrou 5 anos em uma missa na Sé, com João cantando um fado original sobre amizade traída e redimida. Sofia, crescendo, perguntou uma noite: papai, o que é traição? João, aninhado entre Rafael e ela, respondeu: é quando o medo vence o amor. Mas o amor sempre volta, como o sol após a chuva. Sob o teto de Belém, com o Tejo murmurando lá embaixo, eles adormeceram, sonhos tecidos de luz e laços inquebráveis. A Fundação de Narrativas ganhou vida com o livro Vozes do Arco-Íris Português, lançado em uma feira no Lisboa Factory. Histórias fluíam: uma pescadora lésbica do Algarve, um professor binominho. Lila, agora adolescente, contribuiu com um capítulo sobre transição, sua voz um hino de empoderamento. João e Rafael, em uma rara noite só, noites estreladas de Sintra, refletiram: de uma traição noturna a isso,
um legado. Rafael beijou, e o melhor ainda vem. Com famílias entrelaçadas e impérios de luz, Portugal brilhava mais forte, provando que corações Kier não só sobrevivem, eles iluminam nações. Anos se passaram como páginas de um fado eterno, com a Tecluz agora um gigante europeu, filiais de Madrid a Dublin iluminadas por inovação Kier LED. João, aos 45, grisalho nas têmporas mas olhos ainda faiscantes, mentorava uma nova geração, enquanto Rafael, aos 42, dirigia a Fundação de Narrativas, transformando-a em um festival anual no Terreiro do Paço, Luzes do Tejo, com performances, debates e fogos que pintavam o céu de arco-íris. Sofia, aos 12, era uma força, aluna brilhante em ciências, capitã de um time de robótica Kier na escola de Belém, sonhando em construir sóis para Marte. Ela e Tomás, agora inseparáveis como primos, tramavam aventuras no jardim de Dona Isabel em Sintra, colhendo figos e inventando contos de heróis traídos que viram salvadores. Miguel e André, pais dedicados, equilibravam reuniões com noites de histórias, André recitando Camões adaptado para incluir amantes do mesmo sexo. Dona Isabel, aos 78, permanecia o coração pulsante, autora de um blog surpreendente sobre fé e fluidos, onde mesclava salmos com manifestos LGBTQ+, ganhando fãs improváveis em paróquias de Braga. Eu era cega, mas agora vejo, escrevia, sua caneta uma espada contra dogmas obsoletos. Mas o legado não era imune a sombras finais. Uma saúde frágil atingiu João, estresse acumulado manifestou-se em arritmias, hospitalizações no Hospital de Santa Maria quando bips monitorados. Rafael, ao seu lado em quartos estéreis, segurava sua mão, você me salvou uma vez. Agora, eu salvo você. Cirurgias e recuperações testaram-os, com Sofia visitando com desenhos de Papai Invencível e Miguel cancelando viagens para vigílias noturnas. Na convalescença em uma vila alugada no Douro, João confrontou mortais. E se eu não estiver aqui para ver Sofia crescer? Rafael, colhendo uvas com ele em encostas terrazadas, respondeu, você já plantou sementes. Elas crescem sozinhas. O ar aromático de vinho curou mais que remédios, e João emergiu mais sábio, priorizando legado sobre lucros, doando ações para a fundação, garantindo perpetuidade. Uma reviravolta emocional veio com o retorno de Arlan Reed, não como vilão, mas penitente. Envelhecido e falido após escândalos, ele contatou João via carta, de uma clínica de reabilitação em Nova York, eu errei feio. Sua luz me cegou, mas me ensinou. Permita-me contribuir. Cético, João concordou a um encontro em Lisboa, no mesmo Hotel Tivoli da traição original. Reed, curvado e humilde, ofereceu patentes antigas de sua firma falida, tecnologia solar avançada, sem strings. Foi meu orgulho que traiu. O seu me redimiu. O gesto, irônico e redentor, integrou-se ao portfólio da Tecluz, impulsionando avanços que alimentaram vilas africanas via parcerias lusófonas. Reed partiu com um aperto de mãos, murmurando, obrigado por não me odiar. João, para Rafael, perdão fecha círculos. Miguel enfrentou seu último teste, um livro-memórias sobre sua jornada, de traidora testemunha, que explodiu em controvérsias, críticos conservadores o chamaram de confissão oportunista. Mas vendas recordes e debates no Café Alvor financiaram bolsas para escritores Kier. André, ao seu lado, sussurrou no lançamento, sua voz é nossa vitória. Sofia, inspirada, escreveu sua primeira história, O CEO e o Consultor, uma aventura de luz, ilustrada com painéis solares e corações entrelaçados. Lançada no Festival Luz do Tejo, emocionou a multidão, com João lendo trechos, voz embargada, minha filha ensina o que eu aprendi tarde, amor é herança. O ápice veio no 20º aniversário da Tecluz, uma gala épica no Mosteiro dos Jerónimos, com o Tejo testemunhando. João discursou sob a bóbadas góticas, comecei traído por um amigo, salvo por um amor, e levado por uma família. Hoje, dedicamos isso a todos que ousam brilhar contra sombras. Rafael o beijou no palco, aplausos trovejando, Miguel e André ergueram taças com Tomás rindo, Dona Isabel abençoou a todos com um terço arco-íris, Sofia acendeu uma lanterna simbólica, luz dançando nas pedras antigas. Anos mais tarde, aposentados em uma quinta no Alentejo, João e Rafael assistiam suncetes com netos, frutos de Sofia e seu parceiro, um engenheiro de Moçambique. Miguel, avô orgulhoso, contava histórias de Alfama, Dona Isabel, no céu, velava como estrela guia. A traição de uma noite noturna descera uma tapeçaria de redenção, provando que em Portugal, terra de navegadores e fados, o amor Kier não só salva empresas, salva almas, nações, eternidades.